aí eu fiz para vocês toda aquela construção histórica do que seria o Estado responsável. Esse Estado é o Estado absolutista, nos termos modernos de Estado, né? Já absolutismo moderno, o Estado absoluto, né, na ideia que Maquiavel desenvolveu, o Estado era irresponsável, passou para o Estado liberal e continua irresponsável, né? Aí tem-se aquela decisão que é o lead case paradigmático que eu falei para vocês, que foi o caso Blancos, né, de Agnès Blanc na França, e aí a partir daquele momento criou-se a ideia de que o Estado deveria ser responsabilizado pelos seus atos. E aí vinha a ideia do Estado responsável, mas o Estado começa a ser responsável somente em pontual. E essa responsabilidade pontual surge como responsabilidade subjetiva, mediante a comprovação do elemento subjetivo, dolo ou culpa. E esse primeiro momento era chamado de teoria da culpa do agente, porque você tinha que provar quem foi o agente que correu por dolo ou culpa para a ocorrência do dano. Essa teoria evolui mais à frente e passa-se a teoria da culpa anônima ou culpa do serviço, porque chega-se à conclusão de que é inviável você indicar qual foi o agente responsável pela ocorrência do dano, né? Mais prático, assumir-se então a culpa do serviço, que vem da teoria francesa falta de serviço, né? E aí tem-se a ideia de que o serviço não funcionou, ou funcionou de forma atrasada, ou funcionou mal. Depois se tem mais uma vez a evolução da teoria da responsabilidade do Estado e passa-se a regra geral que hoje é aplicada no Brasil, que é a teoria objetiva. O fundamento legal da responsabilidade objetiva hoje no Brasil é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né? E aí, como eu estou falando de responsabilidade civil, todos os instrumentos para a base de responsabilidade estarão na lei civil. O novo Código Civil, porque o primeiro é a responsabilidade subjetiva no artigo 15. O novo Código Civil traz a ideia de responsabilização no artigo 43. Depois, traz a definição de ato ilícito no artigo 86 e 87, englobando o abuso de direito. E depois, no 927, ele vai falar justamente do dever de indenização. E passadas essas considerações, eu mostrei para vocês a ideia, né, de o que seria conduta, dano e a relação entre eles, que é o nexo de causalidade, para a teoria objetiva. E se for aplicada a teoria subjetiva, a gente vai ver o caso de teoria subjetiva, aí você tem que comprovar o que é o elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Lembrando que culpa aqui nos termos do direito penal também, imprudência, imperícia ou negligência. Então, passei para a teoria da culpa do serviço, né? Culpa do agente, culpa anônima. Depois, a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Lembrando a divergência doutrinária com relação ao risco integral, porque para José dos Santos Carvalho Filho, só se aplica risco integral no Brasil quando a lei expressamente prevê que seria desastres com atos terroristas com aeronaves brasileiras ou em trânsito nos aeroportos brasileiros e a lei da Copa. Mas para o resto da doutrina, eles também incluem aí os desastres bélicos, os desastres ambientais e os desastres de energia nuclear. Isso. Aí, passadas essas questões, a gente começa então a ver o que seriam os elementos definidores da responsabilidade civil. Porque, em grossas linhas, vocês entenderam o dever de indenizar. Agora, no Estado, aquele próprio artigo 37, parágrafo 6, ele vai se desdobrar nos elementos. Então, esses elementos aqui é que vão definir a responsabilidade civil do Estado. Vai ter peculiaridades e, na prática, é aqui que a gente começa a reforçar a ideia se a gente advoga para o Estado ou combater todos esses elementos se a gente advoga para outra parte. Tá certo? Já posso? Vocês ainda estão copiando, né? Bora para a gente sair cedo. Aí vocês conseguem prestar atenção sem problema, né? Vamos lá, então. Aí, quando a gente fala dos elementos definidores, gente, eu disse para vocês na aula passada que essa ideia de responsabilidade do Estado também é chamada de responsabilidade extracontratual, porque eu não estou falando da relação contratual, né? Quando você tem um contrato com o Estado, se o Estado causa algum dano, se aplica as normas do contrato. Responsabilidade extracontratual justamente porque nós não firmamos contrato com o Estado, nós estamos sendo usuários ou não usuários, mas destinatários direto e indireto do serviço público, tá? Aí eu peço a vocês que abram as constituições de vocês, de novo, o artigo
37, parágrafo 6º. E lá vai falar: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos atos de seus agentes que, nesta qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de récio contra o agente nos casos de dolo ou culpa. Primeira coisa que a gente tem que verificar é: eu falo de responsabilidade do Estado. Quem é o Estado? Porque aí não está falando que o Estado responde. Aí está falando o quê? Pessoas jurídicas. Então, gente, Estado é a forma de eu definir essa responsabilidade mais ferrenha, essa responsabilidade mais rigorosa. Mas eu falei com vocês lá na revisão, né, que agora eu tenho que me referir assim, a revisão, que a ideia de agente público é mais ampla de servidor público, justamente porque agente público é aquele que atua em nome do Estado. E pelo princípio da impessoalidade, analisado sob a ótica do agente, que quem traz é Maria Silvia, né? Quando o agente público atua, a vontade que está sendo manifestada não é a dele, é a do Estado. Então, o bônus é do Estado, o ônus também tem que ser do Estado. Se der merda, quem responde é o Estado. Se o agente estiver na condição de agente. Verifica aí nesse parágrafo que fala o quê? Pelos atos de seus agentes que, nesta qualidade. Então, se o PM não está em serviço, pega a arma dele e causa um dano, quem responde é o agente. Agora, se ele está em serviço, quem responde é o Estado. Porque quando ele está lá, quem está atuando é quem? É o Estado. Mas quem seria esse Estado? Aí fala as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Justamente por conta da deficiência de vocês em organização administrativa, eu destrinchei no quadro quem seriam essas pessoas. Por quê, gente? Porque não é só direta e indireta. A gente tem peculiaridades nisso daí. Tem as pessoas da administração direta, todas elas são regidas pelo direito público, porque são entes políticos. A União, os Estados, membros do Distrito Federal e os municípios. Eles são a que a gente chama de administração direta porque eles prestam diretamente o serviço. Quando eles não podem, por questão de critérios de conveniência e oportunidade, prestar diretamente esse serviço, eles criam outras pessoas jurídicas para prestar o serviço de forma mais especializada. E essas outras pessoas jurídicas vão prestar o serviço de forma indireta, ou seja, em lugar deles. Por isso que eu chamo de administração direta. Da administração direta, todo mundo é de direito público. Na administração indireta, dentro do regime de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público. Ou seja, quando o artigo 37, parágrafo 6 está falando as pessoas jurídicas de direito público, nessas pessoas jurídicas estão incluídas União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Na segunda parte ele fala pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Quem seriam elas? As empresas públicas, sociedade de economia mista e os particulares que prestam serviço público, que são as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviço público. A gente vai estudar isso com mais detalhe no assunto de serviço público, que é o último assunto, né? Eu falei para vocês que eu fiz a alteração das emendas, inclusive a emenda está onde? No site, tá? E aí eu faço essa ressalva que o pessoal do MEC teve uma reunião com a gente, na semana passada, as vagas estão liberadas, e aí eles questionaram que o problema da FAINOL sempre é o ENAD. E aí dentro do ENAD tem algumas perguntas que estão questionário socioeconômico. Como é que é a vida de vocês, o acesso de vocês à fonte, não sei o quê, e também a relação professor-aluno, faculdade-aluno e a atividade. A maioria dos alunos da FAINOL responderam no último ENAD que a FAINOL não disponibiliza emenda. Gente, a gente não precisa entregar impressa para vocês jogarem fora, que é isso que acontece desde quando eu estudava aqui. O professor chega aqui com a pilha de emenda, entrega a emenda, no dia que pega a massa e joga no lixo. A emenda está lá no site, está disponível para vocês, né? E eu falei na primeira aula, inclusive, que tem que estudar durante esse semestre. E a alteração que eu fiz foi pegar serviço público que estava logo no início e jogar para depois. Porque a lógica é você estudar primeiro a licitação, depois o contrato, depois quem presta esse serviço. Porque quem presta o serviço venceu a licitação e firmou o contrato. Tá certo? Aqui o que vocês precisam
saber. É só isso daqui, ó. Que os particulares que prestam serviço mediante concessão, permissão ou autorização de serviço público, também o quê? Também respondem dessa forma. E o que é eu dizer que responde na forma da Constituição? Como eu disse para vocês, teoria objetiva com regra. A teoria objetiva é benéfica para quem? Para a vítima, mas ela é prejudicial para quem causou o dano. Por quê? Porque você não precisa provar dolo, a gente vai ver ali. Enquanto que se ela não estiver nas leis do Estado, ela vai responder nos termos da lei civil. E na lei civil, a regra é o quê? A teoria subjetiva. Você tem que provar que quem te causou o dano ajuda o dolo público. Se o dano é inevitável e mesmo assim ele não ajuda o dolo público, você vai botar um prejuízo a pessoa que eu deveria indenizar. E aí essa ideia de responsabilidade civil, vocês veem mais à frente, civil 7. Aqui o que a gente tem que apegar é o quê? Aplicado ao Estado. Beleza? Entenderam então quem é esse Estado que vai responder dessa forma? Pessoas jurídicas de direito público, todas elas. Pessoas jurídicas de direito privado, somente se prestarem serviço público. Eu pergunto para vocês, Caixa Econômica Federal se enquadra nesse aspecto? Caixa é empresa pública. Está na discussão se ela vai capital ou não. Banco do Brasil é sociedade economia mista. É por isso, porque eles estão pensando em abrir capital da Caixa. O que seria isso? Ela deixa de ser empresa pública e vai passar a ser sociedade economia mista. O dinheiro não vai ser só agora só público, vai ter dinheiro privado investido. Reflexo da crise que a gente está vivendo, né, gente? O Estado gasta demais, não tem dinheiro para ficar administrando todo o serviço que ele tem, e aí vai sobrar para o particular investir dinheiro também na atuação estatal. Mas independente dela ser empresa pública ou sociedade economia mista, ela e Banco do Brasil, porque Banco do Brasil é sociedade economia mista, empresa pública é a Caixa. Eles respondem dessa forma? Não. Por que não? Porque não faz serviço público. Fazem o quê? Qual a diferença? Cuidado com medo disso. Prestar serviço público é atingir uma necessidade e bancar o serviço, tá? Explorar a atividade econômica significa atuar mediante concorrência. Mas Caixa e Banco do Brasil não visam lucro. Elas têm lucro como decorrência da sua atividade. Qual é a função do banco público? Regular a taxa de juros da economia, gente. Bradesco, Santander, HSBC, Itaú, a taxa de juros é controlada pela livre e espontânea vontade. Se todos esses bancos começam a levar a taxa de juros e ganhar dinheiro com o nosso dinheiro, porque nós somos dependentes da atividade bancária, e os bancos públicos, para forçar a taxa de juros para baixo, eles fazem o quê? Abaixam suas taxas de juros. Ou eles abaixam a taxa de juros também acompanhando, senão todo mundo pega seu dinheiro, tira do banco privado e coloca no banco público. A função deles é regular a economia. Artigo 173 da Constituição, que fala que o Estado não intervirá na economia, a não ser pelos interesses coletivos ou imperativos da segurança nacional. Justifica interesse coletivo, o Estado está na economia. Fora isso, o Estado não está. O Estado não existe para ter lucro. Ele pode ter como consequência da sua atividade. E banco tem que ter mesmo. Senão o que? Cai o padrão, né? Os bancos estatais mal geridos que a gente teve na nossa história, porque todos faliram, né? Banesp, Companhia Limitada. Hoje, bancos estaduais só existem o quê? O Banesp, Espírito Santo, e acho que o Banco do Nordeste também, né? De um dos estados do Nordeste. O Banco Estadual só tem esse, todos os outros faliram. Justamente porque defeito em gestão. Mas a finalidade deles não é ter lucro, não, cuidado. O que diferencia a exploração da atividade econômica ou a prestação de serviço é justamente isso. Quem presta serviço ou em regime de monopólio, ou em regime, né, de exclusividade, enquanto que quem explora a atividade econômica atua com concorrência. Tá? Pode haver exploração da atividade econômica em regime de monopólio também, a Petrobras, né? Que não é tão mais um monopólio, porque abriu para a concorrência e o que aconteceu? A justiça ali, né? Mas vamos lá. Entendido então? Caixa e Banco do Brasil não estão aqui porque elas não prestam serviço. Isso que vocês têm que se atentar em questões de prova. Por quê? Porque ele vai frisar que é empresa pública ou sociedade economia mista e vai deixar, né, um texto bem old school com relação a isso. Aí você verificar que cada atividade é prestação de serviço. Se tiver atuando em regime de concorrência, é exploração da atividade econômica. Tá? Quando eu falo dessa responsabilização, gente, o que acontece? Eu tenho duas formas
eu falo, eu tenho a primária e a subsidiária. O que é isso? Para que vocês tenham uma ideia melhor. O Estado da Bahia presta serviço de educação superior, não diretamente, mas indiretamente. Quem foram as pessoas jurídicas que criam para isso? O ESB, né? O ERPS e o NEB. Beleza, todas elas são o quê? Quais são as características da autarquia? Você lembra? Se ela tem personalidade jurídica própria, né, criada com uma lei específica, ela vai ter o quê, gente? Patrimônio próprio, receita própria, servidores próprios, administração própria, independência. Beleza. Servidor público da UESP, naquele ônibus lá, não sei se ele deve estudar alguma coisa, atropela alguém e mata. A família dessa pessoa entra com a ação de quê? Reparação de danos. Beleza. Entra contra quem? Contra a UESP. Contra a autarquia. Beleza. A UESP vai responder por ato de seu próprio quê? Agente. Então, essa responsabilidade, a gente chama de quê? Primária. Responde no primeiro momento. Suponhamos que a UESP esteja, né, naquele regime. Vocês lembram quando a autarquia é ineficiente, firma um contrato de gestão e ela acaba se tornando o quê? Né? Vocês lembram? Uma agência executiva, porque as autarquias ineficientes precisam de mais dinheiro para melhorar a sua gestão. Então, suponhamos que a UESP esteja acabada, não tem dinheiro nem para pagar os funcionários, está lá tentando se reorganizar e já tem esse contrato de gestão. A UESP vai conseguir pagar essa família vai ficar ali na vida, gente. E agora ela faz bem. Beleza, o Estado responde subsidiariamente. Por quê? Não é? Por que o Estado tem que responder subsidiariamente? A resposta foi clara. A UESP presta serviço para o Estado. O Estado não ser capaz de prestar diretamente e a pessoa para prestar o que indiretamente ele se torna responsável. Só que ele é responsável subsidiariamente, não solidariamente. Ou seja, o Estado só vai ser chamado a responder se a UESP não tiver condições de pagar. Não ter condições de pagar é diferente de pagar por precatório. Porque como a UESP é direito público, ela vai pagar por precatório. É quando nem por precatório ela tem condições de pagar. Mas o que eu quero que você tenha em mente? Se eu estou falando que o Estado responde subsidiariamente, primeiramente a UESP tem que ter sido o quê? Acionada. Tá? Então é só no segundo momento processual. Cuidado com isso. Não é solidário, não é ao mesmo tempo que ele não pode entrar diretamente contra a UESP ou contra o Estado. Primeiro ele tem que ficar contra quem? Contra a UESP. Então a responsabilidade primária é quando a pessoa jurídica vai responder por ato de um agente seu. E a responsabilidade subsidiária é quando a pessoa jurídica que está respondendo vai responder por ato de outro agente. Tá certo? Aí eu pergunto para vocês, a empresa de transporte municipal aqui. Esqueci o nome dela, eu sempre falo, Fernanda, Via Verde, não sei o que, ela daí veio do ônibus, matou também. Aí a pessoa entra quando a pessoa jurídica de direito privado. Você jurídica de direito privado paga por precatório? Não. Paga em? A vistinha, tá? E a empresa está falida. E aí, se a empresa está falida, tem dinheiro? Não. Quando é crédito falência, vocês vão estudar falência lá no semestre, Luciana, de novo, a doutora professora de direito empresarial do país, tá? Já achei algo muito professor empresarial de minha pé. E aí, vocês vão ver que quando uma falência é decretada, significa que tem mais dívida do que dinheiro. E aí, gente, você entra numa fila de pagamentos e os créditos são classificados. E aí tem crédito trabalhista, tem preferência, crédito de garantia real, ou seja, banco, né? Crédito tributário. Uma pessoa que tem uma ação de responsabilidade civil vai ficar no fim da fila. Tem dinheiro para pagar ela? Essa pessoa vai ficar legal nisso? Não. Entra contra quem? Mas o município não pegou essa pessoa jurídica. E vamos montar mediante licitação. Então, gente, não é só criação da pessoa jurídica que vai ser essa aqui, tá?
todo mundo que prestar um serviço para o Estado, ou seja, todo mundo da indireta e os particulares, se eles não puderem responder, quem responde é quem? É o ente para quem eles atuam. Agora, primeiro tem que entrar contra o ente. Você tem que entrar contra a empresa, descobrir que ela está falida, descobrir que não vai receber e aí entrar contra o Estado, né? No caso contra o município. Diga. Se essa condição já for sabida pela família, pela vítima, ele já pode ingressar diretamente lá. Aí é que está. Ainda não há uma posição doutrinária porque isso nunca aconteceu. O que eu entendo? Eu como juiz aceitaria. O advogado tem que, obviamente, vocês vão começar a ter aula de prática depois do processo, vocês vão ver que você tem que explicar a situação. Os fatos têm que estar sempre bem narrados. Então você fala, quando tem um tema polêmico, a primeira coisa que você faz é colocar isso daí na petição inicial no início. Então você coloca, né, da justificativa para a responsabilização primária do município. E aí você fala, sabe-se na doutrina e jurisprudência que os entes da administração direta, dentre eles os municípios, somente responderão subsidiariamente se a pessoa jurídica cujo agente causou dano não puder responder. Entretanto, é sabido por Vossa Excelência e por toda a sociedade que a empresa que causou dano está em processo de falência conforme documentos anexos comprovam. Assim, isso você tem que mostrar. Eu, como juiz, aceitaria. O juiz pode negar? Pode. E no despacho já vai falar em que pese haver realmente, entendeu? Fundamento jurídico para isso. A responsabilidade vai ser subsidiária. Mesmo que seja ineficaz, é necessário que primeiro haja a execução. E outra, se o juiz deixar, não significa que o procurador não é, né? Ou da empresa, o advogado da empresa, não vai alegar isso na contestação. Vocês vão entender o processo, mas então assim, até então, eu entendo o que você falou. Muito mais lógico, celeridade processual, você não perde tempo com o processo para chegar lá na frente e não receber, né? O que eu faria? Entrava com os dois logo. E desse jeito. Porque se ele falasse que era subsidiário, o processo já está lá. Agora, gente, no processo de falência, né, vai alocar essa falência, basta você mostrar a classificação do crédito, o crédito está lá no final, não vai receber. Não vai receber. Então, eu como juiz eu aceitaria, mas tem juízes que são mais mente aberta, já entendem e antecipam as consequências, e tem juiz que é mais legalista. Entendeu? Eu aceitaria de boa. Fala. Como o senhor utilizou o exemplo do motorista? Senhor não, pelo amor de Deus. Não só por ele. Volta e meia eu entendo que é por respeito, eu também chamava, mas ele fala. Não tem, mas de fala. Mas quando foi utilizando esse exemplo do motorista de ter falado com o volante, o senhor falou que a ação seria diretamente voltada ao Edson. Em todas as hipóteses, foi alguma possibilidade de entrar com ação contra o motorista e contra a responsabilidade da Edson? A gente vai ver na próxima aula como é que é exercido o direito de regresso. Tá? E aí é que está. O STJ veio entender que pode, mas a regra é que não pode. Por conta de denunciação ao lítio. No caso, o Estado denunciar. Agora, a pessoa entrar contra o agente diretamente não pode. Por quê? Porque o agente, quando atua, é um direito dele em pessoalidade. E ele vai responder mediante o quê? Mediante o Estado que o abandono em culpa. Essa é a responsabilidade mais benéfica da vítima contra a pessoa jurídica. O que parte da doutrina entende? Que fala isso é Fernanda Magrela. Ela entende que a vítima pode escolher se entra contra a pessoa jurídica ou se entra contra o agente. Se ela entra contra a pessoa jurídica, a responsabilidade é objetiva. Se ela escolhe entrar contra o agente, a responsabilidade vai ser o quê? Subjetiva. Agora, vamos deixar isso claro que você tem na próxima aula, porque tem uma série de consequências. A doutrina divide, por quê? Porque isso envolve processo. Pois é, e a questão não é só essa. Depende com a gente, mas assim, essa questão é tão intrincada, gente, por quê? Porque envolve processo. Então, a doutrina de direito administrativo diz uma coisa, mas a doutrina de processo civil diz outra. STF e STJ não chegaram ao entendimento. Vai ter parte que eu vou falar para vocês, que o STF entende de uma forma e o STJ de outra. E o que é pior, na prática, o que o Estado faz? Demora para pagar o precatório, porque o processo está rolando, mas já entra com a responsabilidade do agente e quer receber o dinheiro. Então, eu falo, eu como advogado do agente,
eu falava logo, primeiro, o agente só vai responder depois que você pagar. Porque como é que você está buscando direito de regresso, significa que você vai ressarcir um dano que você teve. Você não nem pagou ainda, vai pagar por precatório, já quer o dinheiro do agente, isso é enriquecimento ilícito. Mas não tem uma posição sobre isso, e na prática o que acontece? O Estado corre logo atrás do dinheiro do agente, mas demora de pagar a vítima porque vai receber por precatório ainda. Fala. Porque o exemplo anterior que o senhor falou sobre o preço aplicado na folga se estabiliza. Não, mas aí é que eu falo. Na folga é ele que responde. Eu vou cumprir aqui. Assim, nesse caso, perfeito, 100%. Mas ele de serviço me cometeu uma situação de se vai entrar contra o Estado e quando for a gente, até porque eu vou fazer novamente isso. Majoritariamente, tem gente na doutrina que aceita. E tem decisão do STJ com relação a isso. Mas majoritariamente não aceita. Contra os dois nunca, porque seria enriquecimento ilícito. Ou você escolhe ou contra um ou contra o outro, porque a responsabilidade jamais vai ser solidária. Se você entra contra o agente, responsabilidade subjetiva. Se você entra contra o Estado, responsabilidade objetiva. A maioria, quando eu falo de maioria, a maioria pesada fala que não pode. Por quê? Porque o direito de regresso é um direito do agente. Quando ele atua sabendo que quem vai responder é o Estado. E para a vítima também, quando ele atua, quem atua é quem? É o Estado. O problema é muito mais vantajoso para a vítima entrar contra a pessoa quando ele pode, porque a pessoa paga em dinheiro, enquanto o poder público paga por precatório. Agora, dificilmente seria aceito, justamente por quê? Porque é um direito do agente. Então, a gente se defende na contestação dessa forma. Entendeu? Fala. Pois é, mas assim, sempre a gente lascado. Essa situação eu concordo com quando se fala sobre os materiais. Mas eu dou exemplo que não sim. Sim. Mas você fala em relação ao quê? O senhor deu exemplo a gente cometer homicídio. Nessa situação, ele estaria penalmente também com a individual. Mas, eu falei na primeira aula, as responsabilidades são diferentes. O agente pode responder, e qualquer agente, criminalmente, civilmente e administrativamente. Isso não configura desinibir. Se a gente está falando de responsabilidade civil, é só reparação de dano. Entendeu? Cuidado. E aí eu falei na primeira aula, quando eu falei da questão das teorias, que eu não estava aqui. Justamente o quê? O agente pode ser condenado administrativamente a ser demitido, pode ser condenado no crime e pode ainda ser condenado no civil a indenizar. Tá? E isso não configura desinibir, porque desinibir é você pagar 2 vezes pelo mesmo crime na esfera criminal. As 3 esferas são independentes. Mas a próxima aula, tudo isso vai fazer mais luz. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês como corre o processo. Tanto vítima-estado, estado-agente, se cabe denunciação a lide, tá certo? Quem aceita, quem não aceita, quais são os fundamentos. Em direito, gente, é o que eu falo para vocês, não é uma fórmula mágica. Se seu fundamento jurídico é bom, coloca na peça. Agora sim, quem manda é o juiz. Se o juiz entendeu, o que cabia bem. Se o juiz não entendeu, então por isso que a gente tem que ter noção da jurisprudência superior. Eu estava falando isso na aula passada com o pessoal da outra turma. O pessoal, mas para quem estuda tanta jurisprudência, eu falei para você saber se vale a pena você pegar o direito do seu cliente e levar até o tribunal ou não. Porque muitas vezes STF e STJ entendem de uma forma, mas o juiz aqui entende de outra. Você perde aqui, mas você sabe como é que vai ser lá em cima. Né? Justiça federal, geralmente, os juízes já ficam apenados. STF e STJ mudou o entendimento, eles começam a decidir da mesma forma. Agora, a justiça estadual, não. Mal com relação ao TJ. Pode seguir? Tudo isso vai fazer mais claridade na próxima aula, tá? Que na próxima aula a gente vai falar exclusivamente dessas questões processuais, o que fala STJ, o que fala STF. Beleza? Guardem essas ideias. Mas, de qualquer forma, quando você confundiu aí, as esferas são independentes. Para a vítima, a maioria da doutrina fala que ela só pode entrar contra a pessoa jurídica. Tem gente que fala que ela pode escolher? Tem. Quem fala isso? Professora Fernanda Marinella, tá? Fernanda Marinella, inclusive, eu tive aula com ela, ela fala. Eu entendo que a vítima pode escolher. Agora, se ela entra contra o agente, ela está abrindo mão do benefício da teoria objetiva. Ela vai ter que entrar com a teoria que é subjetiva, tá certo? Agora, gente, tudo que eu falo depende da situação concreta. Diversas possibilidades ainda não foram decididas, por quê? Porque difícil é a pessoa ter um dano e ainda correr atrás e ainda ter uma decisão pacífica. Mas pense na particularidade. Você entrar contra o agente, por quê? Porque a pessoa jurídica não existe mais.
Entenderam? No caso, a autarquia foi extinta, aí você entra contra o Estado. Mas nesse caso, não tem problema nenhum que você fundamente que no caso da pessoa jurídica não existir, eu vou entrar contra o agente. A pessoa jurídica faliu a empresa pública. Nada impede de você entrar contra o município. Entra contra quem? Entra contra o motorista que recebeu verba, como é o nome trabalhista, né? Ou pode ter patrimônio, pode fazer um acordo, vai pagar a vista, enquanto o município vai pagar o quê? Agora, claro, a pessoa vai se defender em juízo. A primeira coisa que o advogado dela vai falar é o quê? O agente não responde. Na impossibilidade da pessoa jurídica responder, quem responde é a pessoa jurídica que diretamente deveria prestar o serviço. O agente tem o direito de só responder em direito de regresso. Então, gente, quem é servidor público, uma das razões que te leva a ser servidor público é o quê? O conjunto de prerrogativas e sujeições. Saber que você tem deveres, mas você tem um tanto de quê? De vantagens, inclusive esse. Eu sou impessoal. Quando dá merda, quem responde é a pessoa jurídica. Depois a pessoa jurídica que vinha contra mim. Quando isso acontece? Quase nunca. Quase nunca. Na prática, a gente quase pode responder administrativamente e ser punido. Mas em reparação ao erário, poxa, gente, a administração pública não é tão eficiente. Próxima aula a gente vai desenvolver melhor essa ideia. Vamos seguir. Entendido então que é primário e secundário? Agora vem a ideia de responsabilidade em face do usuário e do não usuário. Por quê? A jurisprudência do STF entendia, num primeiro momento, que a vítima ela era usuária do serviço e seria beneficiada com esse tipo de responsabilidade mais grave para a administração pública. Ocorre que em algumas situações, geralmente situações catastróficas, não o usuário também é atingido. E aí o STF entendeu num acidente de carro, era justamente isso, um ônibus com pessoas dentro do ônibus bateu o quê? Num carro que estava na frente. As pessoas que estavam aqui foi aplicada a teoria o quê? Objetiva. Como é que funciona a objetiva? Quebrei o braço. Teve dano, teve conduta, teve o acidente. Foi por conta do acidente que eu quebrei o braço? Ninguém sabe. Agora, a pessoa que estava dentro do carro também teve dano. Como ele não era usuário desse serviço aqui, aplicou-se a teoria o quê? Subjetiva. Se ele dano teve conduta, teve nexo, teve dolo. Não, o motorista não ajudou. Ele não quis salvar o acidente. Teve culpa, ferido ele não era porque ele tinha habilitação. Negligente ele não foi, porque ele agiu como deveria agir, e muito menos imprudente. O que aconteceu é que ele, para evitar um outro acidente, causou esse. E o dano era inevitável. Essa pessoa que recebeu indenização é justo. O STF entende isso. Como é que essa jurisprudência do STF mudou? Aí tá fácil verificar quem é o usuário e quem não é o usuário, né? Aí tem um acidente de ônibus, daqueles bem catastróficos, que atingiu pessoas que estavam dentro do ônibus, dentro do carro e no ponto de ônibus. Quem está no ponto de ônibus é o usuário ou não é o usuário? Quem está na rua é o usuário ou não é o usuário? Então, assim, gente, o serviço público é colocado à disposição. E aí o STF entendeu que em algumas situações essa distinção usuário e não usuário é surreal. E aí o STF começou a aplicar a teoria objetiva para todo mundo, para evitar justamente isso aqui. Porque isso é um absurdo. Não ajuda, mas o dano ocorreu. Né? E aí o que acontece? O STF decidiu, a primeira decisão que foi a paradigmática que começou isso, foi no recurso extraordinário 591.874, e o STF decidiu em sede de repercussão geral. Você já ouviu falar disso, né? Assim como a súmula vinculante, alguns temas que são de interesse, isso é constitucional, viu? Não vamos também crucificar a pessoa de administrativo por todos os males, não. Alguns temas que são de grande importância, o STF decide em sede de repercussão geral. Ele vai dar um número para esse tema, ou seja, tema 130, responsabilidade em face do usuário e não usuário. Vai no site do STF, digita lá, repercussão geral, tem um link, repercussão geral, clica em tema 130. Vai abrir esse recurso extraordinário aqui, ó. Aí você vai ler e vai entender melhor como é que foi essa situação, tá?
E aí vai ser entendendo justamente isso. Eu não posso mais traçar essa distinção, porque as relações humanas são cada vez mais complexas e o dano perpassa simplesmente essa separação entre o usuário e não o usuário. Entendido isso daqui? Olha, gente, outra coisa que eu vou falar com vocês, né? O pessoal da manhã comenta assim, porque hoje eu terminei o assunto com eles, 3 aulas, e aí quando eles foram pro livro, realmente é muita coisa, tá? E aí o que acontece? Cada autor vai falar. Tem autor que vai falar um tema que não foi tratado aqui, outro autor vai falar o tema que não foi tratado aqui. O essencial e o essencial mesmo, eu dei. Então o que acontece? Cubram a matéria como estudo e está suficiente. O que cada autor, eu nunca vou cobrar uma posição isolada de um autor. Claro que ele quer sua resposta, você falar, fulano de tal entende assim, fulano de tal entende assim. Porque em administrativo, eu falei desde a primeira aula, tem esse problema. A gente não tem um código. Se a gente não tem um código, a importância da doutrina é maior. A doutrina de administrativo, uns vão para a esquerda, outros para a direita, e todo mundo atira para todo mundo é lado. Por isso a importância de saber posicionamento de STF e de STJ, tá? Agora vocês não surtem, pelo amor de Deus, eu quero saber a prova, não sei como é que vai ser a prova de vocês, não pensei, então, quando chegar próximo da prova, a gente começa a conversar sobre isso. O essencial agora é vocês saberem o quê? Está entendendo isso aqui? Está fazendo lógica? Então pronto, é isso. Cada autor vai ter lá a sua peculiaridade. Quando o autor fala de algo muito específico e importante, eu vou falar. Próxima aula para vocês, eu começo falando justamente da posição do José Santana Bandeira de Mello, que só ele trouxe, mas a jurisprudência abraçou, que é falar da situação de risco criada pelo Estado. Há algumas situações de Estado que cria o risco. Só ele fala disso, e a jurisprudência começou a fazer emissão. Aí tudo bem, mas só pelo caderno você já sabe quem fala uma coisa e quem fala outra. As posições mais importantes eu vou falando. No sul, não acha que vai ter que ler todos os livros, não. De calma, tá? Então, vamos deixar para a prova, vamos chegar perto e prova. Vocês estão entendendo, está no caminho certo. Vamos lá. Conduta estatal. Uma vez passada quem serão as pessoas que vão atuar, a gente vai começar pelo estudo da conduta, gente. O que é conduta? Pode ser tanto um agir quanto um não agir. Com relação à ação, é tranquilo. Porque o Estado vai responder, eu falei na aula passada para vocês, tanto pelos atos lícitos quanto pelos atos ilícitos. E lembra do fundamento? Se o ato é ilícito, o fundamento para o Estado responder é o princípio da legalidade. Porque o Estado violou um dever de observância legal. Ele só pode agir dentro da lei. Já as condutas lícitas, o Estado só vai responder o quê? Pelo princípio da isonomia. E na próxima aula a gente estuda o dano e vê que nem todo dano gera responsabilidade. Mas as condutas lícitas também vão gerar indenização no caso da ação. Mas e quando eu falo de omissão? O Estado responde ou não? Em toda situação? Só na situação que ilícita. E o que é uma situação ilícita em relação à omissão? Deveria atuar. Gente, aqui direito penal vem a calhar, tá? Que é justamente como é que se dá a omissão penalmente relevante. Lembra do Código Penal? 3 situações. Vocês têm penal o quê? Já viu penal 1, tá? Então, penal 1, você vê lá, a omissão penalmente relevante. Quando o agente tem o dever legal de garantir, quando ele assume esse dever por força de um contrato, ou então quando ele cria a situação de risco, que é o que o Celso Antônio vai usar para fundamentar o Estado. Mas, ou seja, não é qualquer omissão que o Estado vai responder. O Estado só vai responder pelas condutas do quê? Ilícitas. Você tem que provar que a omissão foi o quê? Ilícita. Aí eu pergunto para vocês, eu fui assaltado. O Estado tem dever de me garantir o quê? Segurança. O Estado responde ou não responde? E aí? Foi omisso? Depende. Calma que a gente vai ver. Mas, de qualquer forma, para a doutrina e para a jurisprudência, nesse caso, vai ter que aplicar a teoria subjetiva. Óbvio. O Estado teve dolo ou culpa nesse assalto? Porque o Estado tem que garantir segurança? Tem, mas ele não pode dar segurança 24 horas para todos os cidadãos. Faz parte do risco, da própria atividade de viver. Viver inclui riscos. Mas
eu fui assaltado numa esquina da praça na Olívia Flores e na outra esquina tem um posto policial com 2 agentes. E aí? Eu não estava dentro da esfera de possibilidade do Estado de evitar o dano? Por isso a necessidade de nos atos omissivos, ou seja, na omissão do Estado, a teoria é subjetiva. Então, assim, eu falei para vocês, em alguns casos, mesmo com essa evolução, a gente vai ver a aplicação da teoria subjetiva, porque você não pode aplicar a teoria objetiva em todas as situações. Mas, como eu disse para vocês, né, em direito, 1001 possibilidades, o STJ, em 2012, isso é engraçado, porque foi quando eu formei, então, ir de encontro com tudo que a gente viu na faculdade, chocou, né? Teve uma decisão aplicando a teoria objetiva no caso de omissão. E aí, quando eu fui para o cursinho, eu me lembro da aula que a Mariana falava justamente isso, olha, não pode ser dito como mudança jurisprudencial, igual aqui que o STF decidia de um lado e depois já passa a decidir sempre do outro. Isso daqui é uma decisão que, gente, isolada. Agora, a gente tem que convir que uma decisão isolada faz força, porque começa a ser citada, se chega no STJ, eles vão passar a decidir dessa forma. E aí vocês perguntam, professor, o que você acredita? A professora falou que acreditava que no futuro isso ia se tornar regra geral. Eu acredito que não. Por quê? Porque não há como você falar em omissão estatal aplicando teoria objetiva. Se toda omissão estatal você não provar da culpa, quebra logo o Estado. Então, assim, eu não sei quais foram as razões, por quê? Porque ela, quando citou isso daqui, não citou um caso, nem um número, como a minha, entendeu? Eu fui procurar na jurisprudência e não achei. Eu não sei nem qual foi a situação, porque se tivesse narrado, foi uma situação de acidente de veículos, foi uma situação de erro médico público, foi uma situação de segurança pública. Aí eu saberia realmente buscar com mais detalhes. Eu futuco nos rodapés dos livros, até hoje eu não vi o autor citar. Mas eu tenho que falar para vocês, o STJ já teve uma decisão desse tipo, mas ainda não é virada jurisprudencial. Tá? Eu não posso dizer que o STJ só decide desse tipo. É uma decisão isolada. E talvez, por isso que a necessidade de sempre ver o processo, talvez pelas particularidades daquele caso, justificasse a teoria objetiva. Mas eu duvido que isso passe a ser regra. Não tem como você responsabilizar o Estado por omissão sem provar dolo e culpa, como eu falei, eu fui assaltado aí. Né? Um caso mesmo muito complicado é justamente a questão do presídio. Um detento que se suicida no presídio, o Estado tem que responder ou não? É como eu até se ele se mata com roupas, né, enforcado com roupas ou com lençol, o Estado não foi omisso. Por quê? Porque aqueles materiais são materiais de livre ingresso no presídio. Agora, se ele se mata com a faca, o Estado foi omisso, ele não impediu. Por quê? Porque ele deixa de entrar. Então, como que numa situação de omissão estatal, você vai aplicar a teoria objetiva? Não pode, gente. Entendeu? E aí eu abro os olhos de vocês para isso, para vocês justificarem. Claro, você tem um cliente no escritório que vai entrar, você vai pedir a teoria objetiva que é mais, né? É mais benéfica, mais alerte os riscos para ele. Ó, isso aqui é novo, só tem poucas decisões, a gente não sabe se for. Né? Mas eu acho inviável. Né? E essa questão da responsabilização por atos omissivos precisa de uma barreira. A primeira barreira que surgiu é isso daqui, o princípio da reserva do possível e as condutas omissas. Esses elementos são os essenciais quando você vai fazer concurso para a advocacia pública. Seja para a advocacia pública procuradoria, que vai depender de pessoa jurídica, quanto no caso da defensoria pública. Por quê? Porque a depender de quem você defende, eu vou falar mais disso, mais claro na próxima aula, você muda de lado. Por quê? Porque para a vítima ou melhor, a teoria o quê? Objetiva. No Estado, a teoria o quê? Subjetiva, mas nem sempre cola. No caso de omissões, gente, esse princípio surgiu, e aí, por exemplo, quem segue esse princípio é chamado de concretista. Quem discorda dele é chamado de garantista. É bom saber para quem você está advogando. Perante quem, por exemplo, diga que ele é juiz federal, ele é garantista. Ele não come regra do princípio da reserva do civil, não. Já Saulo Casado, que também é juiz federal, ele é
ele acha que o Estado não tem que ficar respondendo por tudo. Nossa, você tem que assumir também o risco de dar errado na vida, levar um tiro e não sei o quê. E aí essa questão do princípio da reserva do possível é o seguinte: a gente vê, volta e meia na televisão, aquelas pessoas que têm um problema de saúde, entram contra a União ou contra o Estado, para o Estado garantir o quê? O tratamento médico. Geralmente o tratamento médico no exterior, né? A primeira coisa que a Procuradoria Pública faz é se defender negando o serviço pelo princípio da reserva do possível. Porque falar o Estado por isso, ou em responsabilização, é a obrigação de fazer. Quando é a obrigação de fazer, pedindo o tratamento, aí a Procuradoria fala, não posso. Não posso, por quê? Porque eu não vou gastar não tenho dinheiro com outra pessoa, se ele tem dinheiro vai ser melhor investido na sociedade. Eu vou tirar a saúde de 55 pessoas para garantir o tratamento para uma única pessoa. E quando o Estado é omisso, no caso mesmo da segurança, no caso daquela pessoa que perdeu o filho dos automáticos, a Procuradoria Conselheira fala, ó, o Estado tem que prestar o serviço, mas ele tem que prestar o serviço dentro de um padrão o quê? Dentro de um padrão normal. E esse padrão normal não é padrão suíço, não é padrão Argélia. É o padrão que é possível dentro do meu orçamento e da minha estrutura. Eu não posso ter mais policiais do que eu tenho, porque eu não tenho nem dinheiro para pagar e nem gente para trabalhar. Eu só posso prestar a segurança que eu presto com essa quantidade X de policiais. Eu não posso prestar saúde mais do que eu presto. Eu já tenho uma quantidade X de médicos. E eu não tenho dinheiro a mais para isso. Então, o princípio da reserva do possível é falar, o Estado tem a obrigação de prestar todos os serviços, mas dentro do padrão normal, que é o possível, esse tratando de orçamento, que ele tem, e se tratando de estrutura. Isso começa a ser aplicado e vira modinha. Então, esse é o problema, é você analisar em cada caso se vai preponderar o princípio da reserva do possível ou o outro fundamento do outro lado. Mas se você está fazendo concurso para a Defensoria Pública, você vai o quê? Você vai sustentar tudo que garante seu assistido. Se você é advocacia pública, aí você cola o quê? Você cola isso daqui. E esse princípio da reserva do possível salva muita gente das provas de procuradoria, AGU, PRD, por quê? Porque às vezes você não tem como apelar, o Estado tem que responder mesmo. Teve a conduta, não tem como negar. Porque às vezes você vai bater no elemento por elemento. Teve a conduta, não teve como negar. Teve dano, não teve como negar. Teve a relação, teve. A obrigação de indenizar, porque a responsabilidade é objetiva. Peraí, não tem dinheiro para isso. Então isso aqui você te salva. Se a situação for bem explicada, você vai bater em todos os elementos. Mas o que vai pesar é você falar isso aqui. Porque é lógico, né? Isso daqui limita a responsabilização do Estado por omissão. Já mostrei para vocês o porquê da necessidade de se aplicar a teoria subjetiva, dolo ou culpa, mas mesmo às vezes, em caso de dolo ou culpa, o Estado vai se eximir da responsabilização pelo princípio da reserva do possível. Tá? Então você já sabe o que é isso. Próxima aula a gente continua, vai ser justamente a situação de risco de acreditar e eu termino o assunto. O ideal é, terminei o assunto, não sou muito fã daqueles estudantes para não confundir o médico não. Vocês vão estudando de acordo com o que eu vou dando. Mas aí, terminou o assunto de responsabilidade, tudo bem. Aí na outra aula, antes de começar controle, eu vou verificar se tem alguma atualização, mudança jurisprudencial. E aí vocês já estudem o assunto e aí sim, depois que eu terminei, vocês estudam o assunto e falam, eu estou com dúvida nisso, não entendi direito isso, fulaninho que eu estudei fala isso. Tá certo? Até